E beleza, e aí, vamos lá então. É, assim, eu queria tentar começar um pouco, isso é uma curiosidade própria que eu tenho, acho que muitos cinéfilos têm também, de entender mais ou menos como que chegou assim a cinefilia na vida dos diretores que estão mais formados, principalmente de uma geração que não faz parte da nossa, assim, desde os primeiros filmes, que você, pô, esse filme aí começou a mexer comigo, até quando você falou, não, eu estou entendendo que isso aqui é um filme e é uma possibilidade de ter mais, de ver a cinefilia. Como é que você se observa assim, nesse caminho? Bom, eu acho que a minha trajetória é bem particular, eu acho, nesse caso, porque eu morei muito tempo na Amazônia, em lugares pequenos, onde não tinha cinema. Na época, nem televisão tinha em algum desses lugares, para você ver como é bem diferente, né, de muitas pessoas que têm mais acesso a isso. Aí, depois, já adolescente, eu tinha um interesse muito grande pela fotografia, né? E aí meu pai tinha uma câmera Super 8 que eu comecei a filmar assim, né? Sem nenhum tipo de objetivo, a não ser essa relação com a própria imagem, que a fotografia tinha também, que eu já fotografava, né? Assim, gostava mais desde criança de fotografar do que de ser fotografado, né? Tinha uma coisa assim da técnica, não sei, uma atração por essa questão, acho que muito técnica também. E depois, assim, já mais assim, jovem mesmo, quando eu mudei para Recife, eu comecei aí assim um processo bem de cinefilia que se intensificou muito é, pré-universidade, quando eu entrei no curso de comunicação na Universidade Federal. Aí tinha, em Recife, nesse momento, tinham algumas sessões de arte, né? Que era uma coisa bastante comum. Tinha um cinema no centro, que não existe mais, que é o Arte Palácio. Era um grupo com o Trianon, né? Os dois ficavam no centro da cidade, mas depois teve um pedaço no Trianon, mas no Arte Palácio é que tinha sempre uma sessão sábado às 10 horas da manhã, era uma sessão de arte, num horário bastante estranho, né? Assim, e eu me lembro que a gente frequentava bastante, assim, né? Às vezes bastante jovens, assim, a gente virava à noite numa festa, não sei o quê, e até o outro dia de manhã ia direto para a sessão do Arte Palácio, né? Era uma coisa de uma maratona. E tinha também o Teatro do Parque, né, que passou por uma reforma agora, o Cine Teatro do Parque, e vai ser reinaugurado, que durante muitos e muitos anos exibiu também filmes de arte, filmes alternativos, e que às segundas e terças, por um ingresso muito barato. Então a gente frequentava, um grupo da gente frequentava muito essas sessões de arte, e aí era um período em que ainda era vivo, né? Truffaut, Fellini, né? Então tinha os filmes deles, né? Estreando o filme do ano, né? Era uma perspectiva de um cinema que é mais difícil nas atuais gerações, né? Porque esse tipo de cineasta não é que não exista mais, mas eu acho que é um pouco mais espalhado, né? Pelo mundo inteiro, por muitas. Assim, não existe um Fellini, né? Existe um Truffaut, assim, esses grandes nomes imensos, eu acho que são mais difíceis de ser construídos, porque eu acho que naturalmente há uma multiplicidade, né, muito grande de diretoras e de diretores hoje no mundo. Então é diferente nisso. E era isso, assim, era uma coisa comum, eu acho que aí a todas as gerações, assim, de assistir os filmes e discuti-los depois, né? Assim, eu acho que isso era uma. Lembrando um pouco mais também, tinha um cineclube em Olinda, que era o Cineclube Leila Diniz, que era também me lembrando agora, que também era um espaço que passava uns filmes em 16 milímetros. Então, por exemplo, nesse Leila Diniz, eu me lembro que eu assisti um filme que foi muito impressionante para mim, porque até então a gente via muito, a maior parte dos filmes eram estrangeiros, né? Porque os filmes brasileiros, eles geralmente passavam no circuito quando passavam, né? Não passavam no circuito de arte. Aí os cineclubes, sim, né? Então eu me lembro que eu vi A Hora e a Vez de Augusto Matraga
do Roberto Santos, nesse Cineclube Leia Diniz, uma cópia em 16 milímetros, né? Numa projeção numa salinha, acho que no Centro Cultural Luiz Freire, em Olinda, lá na Olinda Antiga. E o interessante é que o filme quebrou várias vezes, aí tinha que parar, né? Acender a luz. E aí no Cineclube tinha essa diferença de que depois tinha uma conversa, né? Não exatamente um debate, mas a gente chamava mesmo de uma conversa com alguém do Cineclube e as pessoas que estavam lá, o que tornava essa cinefilia mais aprofundada, né? Assim. Então essas foram assim, foram esses vários, enfim, esses circuitos de arte que a gente frequentava e que eu frequentava também, que fez parte da minha formação. E aí, por exemplo, nesses cineclubes passavam coisas assim excepcionais, assim, às vezes. Também, sei lá, Eisenstein, né? O Encoraçado Potequim, coisas assim, né? Outubro. Então era muito difícil, porque isso era antes do VHS, né? Isso era antes de ter essa possibilidade de você ter pelo menos o VHS para ver, né? E Então, o essa cineclube. informação, tipo, era entre vocês, né? Não é como hoje que tinha internet, você podia ali identificar quem era quem. Às vezes rolava muito mais surpresas, não? De uns caras que talvez eram muito famosos, mas que chegavam ali para vocês, ah, vamos no cinema, nem sabemos muito bem aqui, bum. Porra, quem é esse cara, né? Tinha também isso, tinha isso em relação ao cinema japonês, por exemplo, né? Porque não era só Kurosawa, né? Já começava a aparecer outros diretores. Tinha um diretor na época, o Nagisa, né? Que fez o da Paixão, o Império dos Sentidos, que era, por exemplo, completamente desconhecido, né? E eram filmes fortíssimos, né? Assim, de um conteúdo muito forte, muito radical. E aí tinha também, assim, por exemplo, os Coppola, né? Assim, os Scorsese, esses filmes, claro, esses estão vivos, né? Ainda estão produzindo, mas assim, produzindo com uma frequência muito maior, né? Assim, com uma frequência quase que anual, né? Esse cinema tinha. Então, eu acho que aí tinha também, assim, nessa coisa dos tanto das salas de arte como do cineclube, a Nouvelle Vague, né? O neorrealismo italiano. Então, essas escolas, né? O expressionismo alemão, isso tudo assim, é uma formação, é quase uma formação básica, clássica, né? Vamos dizer assim, né? Aí depois começaram a aparecer, estou falando um pouco dessa época de formação de muitos nomes, talvez eu não me esqueça alguns, mas eu estou falando mais assim dos estrangeiros nesse primeiro momento, assim, mas sei lá, apareceu o Jim Jarmusch, então foi assim, um choque para a gente jovem, assim, né? Ver um cineasta tão jovem também com propostas tão radicais e de repente essa coisa de você começar, eu acho que é o passo do cinéfilo para o cineasta, né? Você começar a acreditar ser possível, porque quando você fica vendo esses filmes desses gênios, não sei o quê, é uma coisa muito mais de adoração quase, assim, né? De você, enfim, é o cinéfilo mesmo, né? Essa figura, né? Aí quando você começa a ver, sei lá, Jim Jarmusch e outros cineastas de mais jovens, você começa a ver a possibilidade de você também, né? Fazer, né? E e aí é isso, assim, eu acho que como processo de formação é muito isso. Agora, eu acho que também nesse período que eu comecei a me interessar por fazer também, é uma outra coisa importante, é que mesmo não tendo tanto, como eu acho que nem hoje tem tanto, eu lia muito, né, o que tinha de livros em português, assim, e alguma coisa em espanhol também, né? Sobre cinema, sobre técnica cinematográfica, sobre linguagem cinematográfica, sobre crítica, né? E eu acho que Porque isso também é importante, né? porque você comentou aí que você foi para comunicação, né? E aí na comunicação acho que devia ter acesso a isso, mas também você falou que já veio antes, né? Já antes da faculdade você já vinha com uma bagagenzinha legal. Eu vinha assim, quando eu entrei na faculdade, eu ali muito novo, cara, sei lá, com 18, 19 anos, eu fiz um curso da ABD-APES, né, que é a Associação Brasileira de Documentaristas, a Associação Brasileira Pernambucana de Cineastas, que é uma entidade só, na Uhum. verdade.
Existia a APES, quando fundaram a ABD, elas fundiram, até hoje é uma entidade só. E a ABD, a PES, isso era 80, 80, 81, sei lá, por aí. Eles fizeram um curso porque a ideia era criar um polo de cinema em Pernambuco naquela época, de produção profissional. Então tinham algumas pessoas que tinham experiência com isso, que eram pernambucanos que moravam fora de Pernambuco, foram para lá, e aí na ABD fizeram esse curso. O final do curso teve um filme chamado Frustrações, um curta em Super 8. E aí eu dirigi esse filme porque foi dividido entre as pessoas, os alunos do curso, as funções, e aí, assim, sei lá, não me lembro bem direito, mas eu me candidatei a dirigir e ninguém se candidatou mais, eu dirigi esse filme e, em seguida, quando eu entrei na Federal, que era uma turma, aí tem várias coisas, né? Da minha turma mesmo, da minha turma de faculdade, né? O Lírio era da minha turma, né? Eu conheci o Lírio Massa. no primeiro dia de aula na faculdade, né? E aí tinha, por exemplo, uma técnica de som que é a Valéria Ferro, que era de São Paulo, mas era também dessa turma mesmo, né? Tinha a Solange Rocha, que depois foi produtora, também tinha a Adelina, né, pontual cineasta pernambucana, também era dessa mesma turma. Então tinha uma coisa assim que, mas ninguém era de cinema ainda exatamente, né? Foi uma coisa que a gente foi também desenvolvendo junto dentro da faculdade. Aí logo acho que no primeiro ano da faculdade, eu fiz um filme de Super 8, um curta chamado Morte no Capibaribe. Uhum. E aí, nesse filme, várias pessoas. A Patrícia Alves Dias, também, que era dessa turma, que é uma animadora, né? Uma cineasta de animação, mora no Rio há muitos anos. Ela era dessa turma também. Então, várias pessoas da turma trabalharam nesse meu curta, mas eu já tinha essas pessoas de fora da faculdade, né? Quando eu entrei, eu já tinha feito esse filme lá no curso e tinha conhecido um monte de gente, né? Então, já estava ali começando nisso daí. Em seguida, tanto é que em seguida eu faço um filme na faculdade, que é o meu primeiro filme 16 milímetros, meu primeiro curta, que é o Nem Tudo São Flores. Aí mais gente trabalhou, né, da minha turma, né? E mais ou menos nessa época, por exemplo, o Cláudio Assis, que fazia economia, né, na Federal, grande economista Cláudio Assis, ele estudava o curso de economia era perto do Centro de Artes, que era onde ficava o curso de comunicação, né? Uhum. O centro onde ficava a economia. E aí Deixa, deixa ele eu. como muita gente frequentava o Centro de Artes, tinha uma cantina no Centro de Artes, e lá ele conheceu a gente, né, da nossa turma, começou a namorar com Solange, e quando ele fez o primeiro curta dele, o Padre Henrique, quase todo mundo era dessa turma. Essas pessoas que eu falei aí, todas, né, trabalharam no Padre Henrique. Né? É, eu queria te perguntar, antes de a gente avançar muito nessa história aqui, tá muito massa, tô muito curioso para saber os desdobramentos. Porque, assim, muita gente pensa até que você é pernambucano, né? Mas você, como é que surgiu essa ideia sua de sair da Paraíba para Pernambuco? Foi meio de surpresa? Você já pensava que o Pernambuco ali tinha uma onda que te interessava? Como é que foi isso? Não, na verdade, foi muito em função das mudanças do meu pai. Meu pai, ele era militar e, né, e ele foi preso durante o golpe de 64, porque foi contra o golpe, né? Mas enfim, ele continuou no exército, não foi expulso, quase foi expulso, mas continuou até se aposentar. E ele se mudava muito. E talvez por ser um militar de esquerda, ele ia muito para a Amazônia. Então, assim, na verdade, eu nasci na Paraíba, eu nasci inclusive em 1964, em maio, e meu pai estava preso quando eu nasci, né? Ele estava preso num outro quartel. E aí depois, como a gente passou muito tempo, às vezes morava no Rio, às vezes a gente morou também em Florianópolis, mas no Rio várias vezes, por causa dos cursos militares que ele ia fazer lá. Mas a maior parte do tempo eu morei na Amazônia. E aí é uma curiosidade, assim, para explicar melhor a coisa, entender. E minha mãe é gaúcha, meu pai é pernambucano e minha mãe é gaúcha. Então, muitas vezes eu passava as férias no Rio Grande do Sul. Então, na verdade, assim, eu com 15 anos eu fui morar em Recife.
E eu nunca tinha ido ao Nordeste, entendeu? Assim, até os 15 anos. Muita gente acha, até pelo baile perfumado, que eu sou um nordestino para lá de autêntico, mas claro que as raízes vêm, né? E eu morei a partir também dos 15 anos, muitos e muitos anos, em Recife, né? Eu acho que toda a minha formação, porque dos 15 anos, adolescente, a formação de cinema, tanto é que pouca gente sabe que eu sou paraibano, né? Há uns anos atrás eu fui homenageado lá pelo festival na Paraíba e porque eles souberam que eu era paraibano, mas nem acreditavam assim, né? na coisa disso. E aí quando eu vim, por isso que eu vim para Recife, né? Meu pai veio antes de se aposentar, o último lugar que ele serviu foi Recife, e aí lá eles compraram um apartamento e a gente ficou morando em Recife. Minha mãe, ele já morreu, mas minha mãe mora em Recife até hoje nesse apartamento. E foi por isso que assim a minha formação é em Pernambuco, né? Eu tenho uma relação também afetiva com a Paraíba, tenho amigos paraibanos, conheço a galera do cinema de lá, tenho uma relação com eles, até por conta da proximidade com Pernambuco, né? Eu Sim. frequentei a Paraíba sempre que posso vou lá, mas assim a minha formação, o meu cinema mesmo, por isso que é tão identificado com Pernambuco, né? Com o cinema pernambucano mesmo, porque realmente toda a minha produção foi lá e a minha relação de amizade, a minha turma, vamos dizer, do cinema é de lá, né? Uhum. Sobretudo. Sim. Aí você chegou na faculdade, encontrou pessoas que estavam ali também naquela de fazer os curtas, trabalhar junto, e foi aglomerando os grupos. E outra coisa que eu também tenho curiosidade de saber é como é que ficou, se vocês do cinema tinham proximidade com a música, talvez rolava show na faculdade, não sei. Começava aquela galera ali da Nação Zumbi chegar, porque todo mundo ali é Mangue da mesma Beat. geração, né? É, do Mangue É, Beat. não totalmente da mesma geração. Aí tem uma coisa curiosa que da minha turma de comunicação social, porque não era jornalismo ainda, né? Era comunicação social, você podia escolher você entrava em comunicação social e só depois de 2 anos você escolhia a sua habilitação, que podia ser jornalismo, radialismo, né? Que é rádio, TV, publicidade ou relações públicas. É, a gente aí na turma da frente da minha, ou seja, uma turma que entrou um ano antes, né? Estavam lá Chico Sá, era dessa turma, né? E Renato L, né? Que foi secretário de Cultura de Recife, que é o que eles chamam do ministro de Comunicações do Mangue Beat, né? Não é nenhum cantor, autor, nada, mas era o cara que fazia parte da concepção, fez parte, né, da concepção, né, do manifesto do Mangue Beat, não sei o quê. Muito amigo de todos eles e, sobretudo, amigo de Renato L. Renato L, desculpa, de Fred 04. Renato L era muito amigo de Fred. Fred 04 também era dessa turma, também de jornalismo e de comunicação social. E Fred, nesse tempo, o apelido dele, inclusive, era Fred Rato, não era 04, e ele tinha já o Mundo Livre na faculdade, teve show no Centro de Arte do Mundo Livre, e o Mundo Livre era uma banda punk, era uma banda punk. Que loucura. E eles se vestiam de punk, né, com aquele fio todinho de Recife, de preto, de bota, de tudo. E era muito louco isso, né? Muito, muito. E aí tinham também outros artistas assim, mas que sobreviveu assim, uma banda que sobreviveu, que depois fez parte do Mangue Beat, né? De forma Sim. totalmente à base, né? Foi Fred. Fred era colega da gente ali, porque como eles estavam uma turma na frente da gente, eles muitas vezes pagavam cadeiras com a gente também, né? Porque não perdiam a cadeira, não fazia uma, ia fazer outra, aquela coisa de faculdade. Então, era muito misturada as nossas turmas, né? E tinha a relação primeira com a música foi com o Fred, com o Mundo Livre, né? E agora depois no Mangue Beat, com o Chico, foi muito próximo, assim, porque eu conheci Chico ainda antes do movimento Mangue, né? Assim, existir, né? Ainda quando eles estavam nos precursores da coisa, assim. Eu, eu, eu fiz uma campanha política para prefeito do Humberto Costa na época, e o Wilton Lacerda, ele era meu assistente na campanha.
E o Otto era assistente de produção da campanha, entendeu? Ia comprar cigarro pra gente, ia comprar fita crepe, entendeu? E o Otto ficava tocando conga lá na produtora, né? E ao mesmo tempo o Otto conheceu o Chico nessa época. E aí ele levou o Chico lá na produtora e me apresentou e disse, ó, o Chico, esse cara aqui é muito foda, ele está fazendo essa música aqui. Aí tinha uma gravação numa fita cassete. Aí a gente não tinha um cassete na produtora, né, para reproduzir. A gente pegou, entrou no Fusca do Marcelo Luna, que era diretor também da campanha, que dirigiu comigo o rap. E a gente foi dar um rolê no Fusca para ouvir, né, com o Hilton e Chico Science, o cassete das músicas que eles tinham gravado já, e era uma banda chamada Lustal, que era uma banda que era a primeira banda do Chico, e que era uma banda de rock com Lúcio Maia, com outro menino lá, era uma banda daquelas assim, né? Chico, guitarra, baixo, bateria, né? Uma banda básica de rock. E quando a gente saiu e deu esse rolê de carro e ouviu, eu fiquei louco. Eu digo, rapaz, e aí já tinha, nisso daí já tinha uma gravação que era Lustal e Nação e Lamento Negro, que é o maracatu de Peixinhos, do qual saíram os elementos que fundaram, junto com o Lustal, Nação Zumbi. Né? Nação Zumbi é uma mistura do Lustal com o Lamento Negro, né? Com músicos do Lamento Negro. Aí já tinha uma música gravada com os tambores, né? do maracatu. Eu fiquei louco. E aí Otto fez uma letra de um jingle com o Chico e eles gravaram para Humberto Costa esse jingle. Eles gravaram, que depois o Humberto não gostou, achou horrível, mas depois a gente obrigou ele a usar. E esse jingle simplesmente é Rios, Pontes e Overdrives, a música. É Macaxeira, Iberê, vão passando, né? Os bairros, né? E Rios, Pontes e Overdrives. Só que ali, em vez de falar Rios, Pontes e Overdrives, ele falou Humberto, é Macaxeira, Iberê, vão passando, isso aqui. E aí ele reaproveitou a música, né? O jingle, e gravou, né? O Rios, Pontes e Overdrives. Foi aí que eu conheci, a gente ficou super amigos, né? Depois, depois disso, tivemos muita coisa. Eu gravei um primeiro show que ainda era Lustal e Lamento Negro. Eu gravei uma festa em Olinda, que tinham 15 pessoas na festa, de público. Né? Era o Mundo Livre, o show era o Mundo Livre, e o Lustal com Lamento Negro. E aí foi aí que teve. Aí, assim, eu acho que essa ligação, principalmente para o que vem do baile perfumado em diante, né? Mesmo os curtas já de Claudão já tinham a música, os últimos curtas, assim, porque eu já não estava mais fazendo curta nessa época, mas se você pegar os curtas acho que já no Soneto do Desmantelo Blue, do Claudão, acho que já tem música da galera do Mangue. Aí começou a ter nos curtas, de Adelina também, no Cachaça, já tinha uma coisa deles entrarem. Agora, no baile é que foi uma junção, né? Realmente desde o princípio. Tanto é que eles gravaram, né? Assim, quase um ano antes, né? Quase todas as músicas, né? Porque primeiro a gente não ia, a gente estava mais perto de filmar, foi adiada a filmagem, na verdade, né? E aí, como tinha algumas músicas que eram executadas dentro do filme, aquela parte com o Mestre Ambrósio, por exemplo, né? Que eles tocam o forrozinho lá no negócio. Então, algumas músicas tinham que ser gravadas antes para soltar o playback depois. E quando a gente conseguiu no Conservatório Pernambucano de Música um apoio, que eu acho que era 60 ou 80 horas de estúdio para gravar, eles entraram lá, eles não tinham gravado nunca nada, né? Nem os primeiros discos deles ainda. Em seguida, no ano seguinte, gravaram todos eles, todos esses que eu estou falando aí, que fizeram a trilha do baile. Né? E aí eles ficaram loucos, né? Imagina, essa meninada assim, nunca tinha entrado no estúdio, eles gravaram tudo, né, cara? Assim, gravaram um monte de música pro filme, que é a trilha do filme, né? Depois algumas coisas foram regravadas, poucas, e foram remixadas, e alguns instrumentos regravados, que aí o Paulinho Rafael entrou para a direção musical e ele era uma questão técnica, porque algumas coisas tinham sido gravadas assim quase experimentalmente no estúdio. Era como se fosse um ensaio gravado, entende? Assim, e isso a gente ficou ouvindo também o tempo todo nas filmagens, antes das filmagens e nas filmagens, quando a gente ia nas vans, nas festas, nas vésperas das folgas, nos lugares, a gente ficava ouvindo aquela trilha ali. Né?
aquele negócio. Então, eu acho que a proximidade com o pessoal da música é muito grande, é uma influência muito grande em todos nós, eu acho. De todos os cineastas desse período aí, eu acho que tem uma influência grande. Eu imagino que devia ser um coletivão grandão, todo mundo se apoiava, cada um nas suas frentes, né? É, Interessante. tinha um negócio assim que Recife é uma cidade pequena, né? Assim, apesar de ser muito grande. Mas assim, os lugares, vamos dizer, underground, musicais, que tinham os bares, né? Por exemplo, a Soparia, né, do Roger de Renaud, durante muito tempo ali no Pina, foi um lugar de encontro. Tinha a Creperia também, tinha o Panquecas também, que era um lugar, um bar, né, chamado Panquecas, em Boa Viagem, que era onde as pessoas se reuniam. Tinha as festas também, né? As festas, assim, lugares, não sei o quê. Então acaba que a gente frequentava muito os mesmos lugares, assim. Então a gente se encontrava isso, que a gente era uma turma, aí misturava o pessoal da música. Aí eu acho que começou a misturar também muitas galeras, assim. Aí tinha o pessoal que é muito forte, assim, dessa época da fotografia estática, né? Assim, tinha uma galera muito forte, tinha uma agência de fotografia Imago, que reunia vários fotógrafos e fotógrafas mulheres muito bacanas. Por exemplo, o Fred Jordão, que fez a foto do cartaz do baile, ele era dessa turma, né? Então, assim, aí ia fazer estilo dos filmes, né? Aí tinha o pessoal das artes plásticas também, que aí acabava, alguns foram para a direção de arte dos filmes, né? Porque a gente não tinha uma escola, não tinha uma formação, você está entendendo assim de aí, por exemplo, figurino, de repente era uma pessoa que fazia teatro, por exemplo, figurino de teatro. Aí os atores e atrizes eram do teatro pernambucano, né? Então acaba que aquela coisa do cinema reunir todas essas artes também nesses lugares eram frequentados também por essa galera assim, por essa turma, né, de jovens mesmo assim. Então, eu acho que era natural, assim, as pessoas elas bebiam junto, namoravam, né? E também, né? Tinham relacionamentos amorosos, afetivos, de amizade, assim, encontros, né? E tinha também um lugar incrível que eu estou trabalhando num filme nesse momento, num projeto, que era a Boate Mist, que era uma boate LGBT, né? É, durante muitos anos existiu em Recife e era um gueto, né? De sobrevivência e passou a ser um lugar que acolhia todas as tribos que tinham alguma coisa, vamos dizer, contestatórias, né? Não só a comunidade gay, assim, mas também os artistas. E aí acontecia muita coisa na Mist, aconteciam shows, peças de teatro de João Falcão, acontecia, por exemplo, teve um festival de dança mesmo, de street dance, do Chico Science, antes do Mangue, lá na Mist, entendeu? Um concurso de street dance. Então, as coisas muito loucas aconteciam na Mist, né? E era um lugar também de e tinha uma coisa também forte que era musicalmente assim, os DJs da Mist, né? Tom, Pedrinho Celso, eles tinham um contato muito grande com as galera da Europa, aquela coisa de Recife, né? Sempre tem uma coisa assim, uma coisa, uma antena fincada na lama, né? E que uma coisa, uma parabólica fincada na lama que ouve e transmite coisas de todo o mundo, né? Aquela coisa de ser o primeiro porto no Brasil grande de quem vinha da Europa, né? Então os navios, a coisa. Então sempre teve essa coisa, né? E Pernambuco falando para o mundo, né? Que era o slogan da Rádio Clube, né? Que tinha esse negócio assim. Então eles traziam, talvez uma preocupação que talvez outros DJs da época das boates, dos nightclubs de São Paulo e Rio não tinham. Eles ouviam muito e ganhavam muito de presente. Na época era LP mesmo, né? Uma galera que ia para a Europa, assim, né? Ia para a Europa, ia para a Holanda, para a Alemanha e trazia e dava para eles de presente os discos, né? Aí isso foi criando um circuito que muitas vezes a pessoa ia viajar, eles já pediam para comprar, que quando eu chegar aqui de volta eu compro. Então a Misty tinha uma música moderníssima para a época, né? Assim, um negócio. Acho que tudo isso é um caldeirão de coisas, porque às vezes para você explicar como é que aconteceu, digamos assim,
esse boom, né? Boom, assim, essa revelação do cinema pernambucano, por exemplo, da música também, é difícil porque não é um elemento só, né? Não é uma coisa só que acontece, né? É um monte de coisa diferente que vai se juntando ali, né? Vai botando naquele caldeirão ali e o negócio ferve e gera muita coisa. Então, eu acho que nesse momento existia também aquela coisa famosa no Mangue Beat, da defesa do Mangue Beat, que um daqueles anos ali, não sei se alguma coisa em torno de 90 e pouco, assim, que 95, não sei, que Recife foi considerada, não sei por quem também, né, a quarta pior cidade do mundo. E isso bateu nos brios assim, né, dos pernambucanos, né, daquela coisa assim. E isso acho que foi uma motivação para a gente assim dizer, pô, se a gente é a quarta pior cidade do mundo, a gente tem que mostrar o que a gente tem, né, como quarta pior cidade do mundo, né? E aí eu acho que isso moveu muito a gente no sentido assim de sempre foi, acho que toda essa geração teve uma mola propulsora que foi assim, não se considerar pior, nem também melhor do que ninguém no mundo, mas também não pior, entendeu? Então, assim, por que não a gente não tem o direito de fazer, né? Porque isso é mais difícil de compreender hoje, né? Onde, vamos dizer, por exemplo, o cinema, o audiovisual brasileiro hoje, ele conseguiu, né, depois de muitos anos de uma política e de muita gente, de muita luta, não tem nada de graça aí, mas ele é um cinema feito hoje no Brasil inteiro, né? Ele conseguiu sair de, de, de ser um cinema como quando eu comecei, que era essencialmente em Rio e São Paulo, né? Que eram produzidos os filmes, né? É Então, bom, é bom lembrar que nesse meio aí da efervescência que você fala, dessa galera aí na correria, seus companheiros, o cinema brasileiro estava vivendo aí nessa famosa retomada, né? Vocês estavam ali, imagino que devia ser uma correria muito grande, porque a perspectiva não devia ser também assim, que fosse dar 100% certo, né? Acho que todo mundo devia ficar ali meio Mas que tentando correr atrás. a retomada, porque assim, falando de anos 80, eu acredito que essa efervescência que aconteceu tem muito a ver também com o fim da ditadura, né? E de como essa juventude que viveu, você nasceu em 64, né? Você viveu a ditadura inteira e com 20 e poucos anos, finalmente você pôde imprimir a sua voz, se juntar com pessoas, enfim. Então, eu acho que isso também tem muita relação, né, no seu trabalho. tem total, absoluta, né? Tanto é que a gente não esperava nunca ser pego de surpresa com uma nova espécie de ditadura que é o que a gente está vivendo, né? De uma certa forma, não é uma ditadura com um golpe militar, mas é uma ditadura de um outro tipo de golpe, que é um golpe democrático, né? Que é uma coisa muito louca. Como o golpe foi dado na presidente Dilma, né? Foi um golpe midiático Parlamentar, e parlamentar, né? Eu acho que foi fundamental o que você falou, Maria, esse negócio de que essa geração ela veio porque, por exemplo, toda a história do cinema brasileiro que a gente tinha como referência, né, principalmente o cinema novo e o cinema marginal, né, ali underground, o de grude ali do Sganzella, do Bressani, não sei o que. Essas duas escolas, eu não falei naquele momento ali, antes eu falei muito dos estrangeiros, mas para a gente causou um impacto. Nós somos formados basicamente, eu acho que pelo cinema novo pelo aquele cinema marginal dos anos final dos 60 e 70, né? Desses diretores que eu falei aí, que tem vários, não só o Júlio Bressani e o Sganzella, mas muitos outros também. Mas a formação da gente vem muito desse grupo. E esse grupo era um grupo que sofreu muito na ditadura, né? Então, assim, desde a censura até a perseguição, até tudo mais. Então, eu acho que o próprio interesse histórico por isso, a própria mobilização, assim, por exemplo, a gente naturalmente éramos todos militantes, não de nenhum partido político, mas de estudantis e de esquerda e pela democratização do país, bem jovens e que pela finalmente voltar, sair dessa ditadura. Então eu acho que isso também instiga, como eu acho que hoje também está instigando uma produção que está sendo feita e que virá nos próximos anos também com um vigor de
de liberdade em relação ao cerceamento que está havendo, né? Que eu acho que é uma coisa natural que o artista se reflita nisso. Então, acho que essa geração, inclusive a primeira geração que vem depois da redemocratização, né? É a nossa geração, essa geração aí. E tem um efeito também que eu acho que quando a gente fala dessa coisa da retomada, né? Inclusive o Baile, ele ganhou esse edital, né? Que foi durante o governo Fernando Henrique, que se chamava, né, Prêmio Retomada do Cinema Brasileiro. Né? Ele foi acho que o único filme do Norte e Nordeste, projeto que ganhou, que foi o que viabilizou o Baile Perfumado, na realidade. Né? E antes teve aquele período que aí a gente foi diretamente afetado também, que foi o período Collor, né? Que foi quando acabou a Embrafilme. Porque, bem ou mal, por exemplo, vários curtas meus, de Cláudio, de Lírio, de Adelina, foram feitos num concurso, não era um edital, era um concurso que tinha da Embrafilme. Né? E aí tem uma coisa revolucionária que eu queria falar, porque poucas vezes é pouco conhecido isso, né? Mas assim existia, né, ali nos anos 80 a lei do curta, que foi uma vitória dos anos 70 do cinema, sobretudo dessa entidade da ABD, da Associação Brasileira de Documentaristas, que apesar do nome documentaristas, ela englobava todo mundo do curta-metragem, de ficção, animação, não sei o quê. Ela só teve esse nome, mas ela englobava. Posteriormente, ela acabou englobando um negócio que chamava cinema cultural, como se existisse um cinema que não fosse cultural, mas esse que era o comercial, né? Mas aí a ABD era e ainda é uma entidade muito forte, mas na época era uma das poucas que existia como né? Tinha só a ABD, a ABRACE, que é a Associação Brasileira de Cineastas, e a APACE, que é a Associação Paulista de Cineastas. Era o que tinha como entidades representativas da classe. E a ABD fazia um encontro em Brasília, no Festival de Brasília, todo ano, das ABDs, porque tinha a ABD era uma entidade nacional, tinha as regionais, né? Então tinha a ABD São Paulo, a ABD Rio, a ABD Bahia, a ABD Minas. Tínhamos, eu acho que na época, 16 ABDs, a ABD Rio Grande do Sul, a ABD Pernambuco, a ABD APS, Ceará. Então, esses estados todos tinham representações, iam 2 delegados de cada, financiados pelo Festival de Brasília. Isso era muito legal, né? Com hospedagem, com alimentação, passagem. Ou seja, o festival ele né, acolhia esse evento aí. E aí eu fui como representante da BDAPS e eu acho que isso foi em 83. E aí, no Festival de Brasília, e eu e o outro representante, o Cláudio Barroso, junto com outros de outras ABDs, conversando, tivemos a ideia do Encontro Nacional das ABDs ser itinerante, para reforçar cinemas de outros lugares. Né? A Embrafilme financiava também parte desse encontro. Então, a Embrafilme, mas a prefeitura, o governo do seu estado, fazem não era uma coisa muito cara, nada. E aí a gente colocou que o primeiro seria itinerante, seria em Olinda, o encontro nacional, no ano seguinte. E aí houve o encontro, a gente teve apoio do governo do estado, da Embrafilme, da prefeitura de Olinda, fizemos em Olinda, que é uma cidade linda, né? Ficaram todo mundo hospedado lá, os delegados de todos os lugares. E neste ano a gente fez um documento chamado a Carta de Olinda, né? Em 84, que estabeleceu um sistema de cotas que até então não existia na chamada área cultural da Embrafilme, que eles tinham um concurso trimestral que premiava tipo 15 curtas-metragens a cada trimestre, né? Ou seja, eram 60 filmes no ano, né? Que era um concurso. Então não tinha um prêmio, era um concurso. E geralmente 95% dos filmes premiados era de Rio e São Paulo, né? Tinha um filme de fora, né? Em cada 3 meses. E aí a gente conseguiu estabelecer um sistema de cotas que era 33% para o Rio, 33% para São Paulo e 34% para o resto. E o nome era esse mesmo, né? Nós éramos o resto. E assim, com isso, assim, cineastas da Bahia, de Minas, do Rio Grande do Sul, da Paraíba, de Pernambuco, começaram a fazer seus filmes em 16 e 35, muitas vezes em 35 milímetros, os curtas. Então, o primeiro movimento
né, de descentralização do eixo Rio-São Paulo, de regionalização da produção, foi a Carta de Olinda, né? Um primeiro movimento político cinematográfico que isso realmente deu resultado, porque aí desses 15 projetos, de 15 curtas a cada trimestre, 5 eram da gente, né? Era assim, um terço, né? Então começou a ter muito filme, né? Todo mundo produzia fora disso. Então e aí quando acabou a Embrafilme, o Collor entrou, botou um cara chamado Ipujuca Pontes, que era um cineasta paraibano, né? Como presidente da Embrafilme, imagine, botou o cara para acabar com o Embrafilme, o cara aceitou, né? O cara entrou lá e eles acabaram realmente com o Embrafilme, coisa que o Bolsonaro quis acabar com a Ancine. Ele só não conseguiu ainda, né? Ele ainda quer, porque a Ancine é uma lei, então tem que ser votado no Congresso para acabar com a Ancine. E aí ele tem mais porcaria das idiotices dele para aprovar do que acabar com a Ancine, né? Gastar né, o pouco cacife político que o grupo tem para Dinheiro acabar com a por gente. braço. Pra, Deixa para a Ancine acabar. para por último. Isso ele vai deixar mais para frente. Ele vai tem que fazer muita porcaria outras antes de ter essa capacidade. Mas a Embrafilme não, era uma canetada, né? E o Collor deu essa canetada e realmente a gente foi sensivelmente afetado, porque eu acho que naquele momento ali, que acabou o Embrafilme, eu acho que a gente estava muito perto de continuar fazendo os curtas, com certeza, e começar a fazer longas, né? Era uma geração que estava ali chegando aos 30 anos, já tinha feito todo mundo 1, 2, 3 curtas, era um caminho natural que foi interrompido, né? Então, eu acho que depois, quando voltou, eu acho que também a gente era uma geração que já era do cinema, né? A gente já fazia cinema, já estava quase que profissionalizado no negócio e teve esse baque, né, de acabar assim, por exemplo, do pessoal que trabalhava mais com longa, com não sei o quê. A conversa era essa: se você era como se você tivesse uma profissão que você acordasse um dia e essa profissão não existisse mais, né? Porque realmente todo o recurso que financiava-se, sei lá, 90% da produção era Embrafilme, né? Era Embrafilme, de longa, de média-metragem, de telefilme, de tudo. Não tinha. As TVs não botavam dinheiro, ninguém, nenhum estado, prefeitura. Botavam apoios pequenos, dependendo de um balcão que você acessasse ali, né? Se você tem alguém sensível ali, quando não existia editais, nada. Então, foi um pouco, eu acho que mais uma revolta para esse grupo, você está entendendo assim, que foi vencer esse estado de estagnação, né? Eu me lembro que quando que Lírio foi para a Inglaterra passar um tempo lá, e quando o Lírio voltou foi que a gente foi até logo que ele chegou. Um dia eu fui pegar ele de carro em Candeias, ele estava morando em Candeias, a gente foi fazer alguma coisa no carro, eu e ele. Eu disse assim: a gente precisa fazer um filme. Aí ele: vamos fazer um curta, então, mas não tem nada, não sei o que, não tinha nada, né? Como é que a gente vai fazer? Eu digo: não, a gente vai fazer um longa, cara. A gente vai fazer um longa, porque para fazer um curta agora não dá, vamos fazer um longa, então. E a gente começou antes de ter esse edital, né? A gente não fez o projeto para o edital. A gente começou pensando quer dizer, o governo era Reis, então a gente achava que poderia ter um apoio o secretário de Cultura era Ariano, a gente tinha Eduardo, que era uma pessoa da geração da gente, né? Ele era secretário, acho que da Fazenda nesse momento, então estava sentado em cima do recurso do governo, né? Então a gente pensou, e tanto é que muitos dos recursos do baile vêm do governo do estado de Pernambuco, das E da Lei prefeituras, Rouanet também, né? da Lei Rouanet, da CELP, da CHESF. E a gente começou vendendo camiseta nos bares, né? A gente fez uma camiseta com um artista plástico, Paulo Meira, fez uma camiseta linda. A gente andava com a sacola nos bares assim com a camiseta e vendia, e foi com esse dinheiro que a gente começou da venda das camisetas a pagar a conta de telefone do escritório, que era um escritório emprestado, né, para a produtora que a gente criou, que era a Saci Filmes. E, enfim, pagar as coisas que a gente tinha que fazer de correio, de não sei o quê. Foi vendendo camiseta no bar, nos bares, né? Então, é um pouco o que eu acho hoje que vai existir também um pouco nesse momento no país. Já está existindo. Eu mesmo estou num processo assim. Eu queria justamente te fazer uma pergunta, porque você disse em entrevista, quando lançou o Abismo Tropical, que você está num projeto agora
que não vai ter nenhuma verba governamental, absolutamente. Assim, você vê paralelos entre o que aconteceu lá atrás e o que está acontecendo agora, e como tem sido esse processo. Eu sei que tem outros agentes hoje, né? Hoje você tem de streaming, enfim, o privado, que sempre teve, mas talvez tenha mais, e como a Lei Rouanet está sendo ameaçada, né? Quais os paralelos que você encontra entre aquele período e... Eu acho que assim, o principal paralelo, por exemplo, quando houve o fim da Embrafilme é a paralisação da Ancine, né? Só que assim, a gravidade da Embrafilme naquele momento da produção cinematográfica brasileira e audiovisual era um. Hoje eu acho que é esse um elevado à 10ª potência, porque as pessoas, a gente tinha uma produção naquele momento de 10, 15, 20 longas-metragens no ano, a gente sabia todo mundo que estava fazendo um filme de longa-metragem naquele ano, todo mundo se conhecia, por exemplo, era uma coisa muito, era uma indústria muito artesanal, vamos dizer, né? Assim, muito, até numericamente envolvia muito pouca gente. O impacto do final do Embrafilme, claro que foi grande, porque era um momento que estava um crescimento, mas o impacto hoje da não existência de uma política federal e do desmonte da Ancine é muito maior, é muito maior. A gente está vendo uma quantidade muito grande. Eu moro em São Paulo, né, atualmente, assim, há 7 anos agora que eu moro em São Paulo, mas eu estou sempre em Recife, enfim, no Nordeste, mas estou baseado aqui, tenho um conhecimento maior das pessoas daqui, e aqui, desde sempre, a maior indústria, né, brasileira, junto com o Rio, mas aqui ainda é maior que o Rio, porque o Rio, claro, tem a TV Globo, que é um diferencial. Mas se você tirar a TV Globo do Rio de Janeiro, já não tem a indústria que tem em São Paulo do audiovisual, que envolve tudo, publicidade, televisão, agora a produção de streaming, né? Então, assim, a quantidade de produtoras médias e pequenas, que são as primeiras a serem atingidas, que estão fechando, né? A quantidade de técnicos e profissionais que estão passando por enormes dificuldades, né? Porque o profissional técnico, vamos dizer assim, de filmagem, né? que é a que está sendo mais afetada, eles estão passando por imensas dificuldades nesse momento, né? Os eletricistas, os maquinistas, assistente de câmera, assistente de produção, assistente de direção, a base, né, da indústria, né, que vive de diária, vive de semana de trabalho, não tem emprego, né, freelancer a vida inteira. Então, se não filma, não ganha, né? Então, aí eu acho que é um problema grave. Claro que, proporcionalmente ao impacto imenso que é a estagnação da Ancine, existe, como Maria, como você falou, existe os streamings, né, investindo um volume de grana que nunca aconteceu antes de empresas privadas, né? Apesar de que, com a pandemia, houve uma redução de investimento, tanto das duas principais, né, da Netflix e da Amazon, né? E nesse momento, por exemplo, tem uma coisa muito curiosa, que é boa parte, ou a maior parte da produção que está sendo feita para os streamings por produtoras brasileiras está sendo rodado no Uruguai. Né? Tem muita gente, muitos amigos e muitas amigas que estão no Uruguai, e a gente sabe, a gente tem projetos com a Amazon e a Netflix em negociação, né, a produtora da gente, e a gente tem, inclusive, parte da negociação é talvez filmar no Uruguai, né? Parte da possibilidade, porque eles estão com muito receio da questão da pandemia no Brasil, né? A questão de segurança sanitária, né? E essas empresas muito grandes, elas têm e têm que ter mesmo uma preocupação enorme, porque são produções que envolvem muito mais gente, muito mais recurso, tem muito mais risco, né? E aí tem também, eu acho que em muito menor escala, mas tem os editais, os fundos regionais, né? Como tem em Pernambuco Funcultura, como em São Paulo o PROAC, como tem a SPCine em São Paulo capital, né? E outros estados, enfim, tem também, e que estão injetando um pouco, mas é muito pouco de recurso em relação. E muitos estados e prefeituras nem têm esse recurso e nem têm esses fundos, né? No Brasil. Então, esses lugares estavam usando os recursos da Ancine, né? Sei lá, Tocantins, Amazonas, Pará, que é fundamental que esses estados produzam também para que o olhar deles exista, né?
E aí, nesse processo todo, já quando eu fiz o... Por exemplo, eu me canso muito também nesse momento, eu acho que muitos cineastas se cansam também, vamos dizer, eu não sei como é que chamar os editais, entendeu? Eu não sei como é que é o mercado de editais, o sei lá o que dos editais. Mas, assim, enfim, a gente vive, né? E agora, durante a pandemia, é mais ainda, né? Porque a gente está em casa, né? Em isolamento, então o que sobra para fazer é inscrever em edital, né? E mesmo não tendo os editais da Ancine, tem todos esses outros editais aí que estão acontecendo e não tem os da Ancine. O que acontece? Os projetos demoram muito tempo para ser feitos, né? Alguns projetos acabam, como eu já tive projeto assim, tenho projeto assim, captando um pedaço do recurso, mas não captando integral, e são projetos mais caros, que não tem como você adaptar, né, para coisas. Então, eu fiquei pensando que também eu acho que a gente tem que encontrar, eu acho que a escola do baile perfumado foi muito importante para a gente nesse sentido, encontrar outros meios de viabilizar os filmes, as séries, os documentários, do que só os editais, né? É claro que, por exemplo, quando você tem um edital, você elimina a possibilidade de outros tipos de apoios, né? Por exemplo, se você for lá no governo de Pernambuco um filme hoje, principalmente um filme pernambucano, de pernambucano, que não entrou, por exemplo, no edital, né, ou não escreveu no Funcultura, o governo ele não vai botar dinheiro naquilo ali, ele vai dizer inscreva no Funcultura, né? Porque digamos, é uma política consolidada de apoio. E eu acho que às vezes isso é um erro também, porque tem projetos que eles não se adequam ao edital, né? Tem características não do edital, né? E aí esses projetos não vão ter recurso nunca. Então, pensando nisso, na verdade, assim, eu fiz o Abismo Tropical é uma primeira experiência nesse sentido, né? É um filme de baixíssimo, né, orçamento. É um filme rodado em 24 horas, né? Rodado com 3 pessoas, né, na equipe, com 2 equipes, 3 pessoas, uma equipe de um e uma equipe de 2, né? Uma equipe era eu e um fotógrafo e a outra equipe era um outro fotógrafo com um drone e fazendo imagem embaixo também, né? Na Avenida Paulista. Uma locação só, uma diária, e todas as pessoas do filme acabaram os fornecedores também são cooperativados, né? Então, assim, eu coloquei o que era impossível de não ter como gastar de recurso próprio da produtora, da minha produtora da 99 Produções, mas ele foi viabilizado. Agora, ele foi uma primeira experiência de uma coisa ímpar, né? Assim, dificilmente você tem um projeto que rode um dia, mesmo um documentário de longa-metragem, é uma coisa... Na verdade, um dia 24 horas, né, também, que está se dizendo, não é um dia de filmagem de 8 horas. Né? Como a gente tinha 2 equipes, é quase 24 horas vezes 2, né? Então dá 48 horas. Dividido por 8 daria várias diárias, né, na verdade, algumas diárias, né? De 8 horas por dia. É uma matemática muito louca, né? Mas, assim, o que aconteceu com esse filme que eu quero contar para vocês? Esse filme, ele teve... primeiro, ele teve uma coisa muito curiosa. Ele teve muito próximo de entrar em todos os grandes festivais de documentário do mundo. Ele foi pré-selecionado para o Visão Real, que eu nunca mais quero ser pré-selecionado para um festival para depois não ser selecionado, que é horrível. Né? Teve outros e outros e outros com contato. Teve um momento que o filme da Petra, que se referia ao mesmo evento, um filme que tem um outro perfil, mas assim, enfim, incomparavelmente diferente, né? Uma coisa da outra, e que também teve a preferência de alguns festivais por conta da dimensão do projeto. Mas fora essa questão dos festivais internacionais, em outros espaços e nos festivais internacionais, eu percebi uma coisa nessa experiência, que o filme, como ele era independente de tudo, ele também não atrai, vamos dizer assim, o mercado ou o segmento cinematográfico. Por quê? Porque os segmentos, festivais, a indústria, o mercado, eles se interdependem, né? Então, assim, por exemplo, quando o festival vai selecionar o filme, ele gosta de selecionar filmes que participaram, tiveram dinheiro do Robert Baus,
que tiveram dinheiro do Ibermédia, porque é uma forma de fortalecer esses fundos, que é não sei o quê. Então, é uma retroalimentação que, se você não tem nenhum desses selos, né? Você não tem nenhuma dessas chancelas, você não tem nenhum edital governamental, né? Você não tem um dinheiro público. É como se você fosse um alienígena, entendeu? Ali dentro. E que, por incrível que pareça, esse filme ele não vai ser, assim, dentro da maciça concorrência numérica de produção hoje, ele não vai interessar muito, vamos dizer, entendeu? Ao sistema, né, audiovisual, porque ele é independente demais da conta. Ele não está. Os profissionais são cooperativados, também não receberam, ele não movimentou um dinheirão, né, numa coisa assim, ele não. É tudo muito, muito difícil. Então foi um aprendizado. Eu sei que agora, né, eu estou com esse projeto que se chama Atmosfera, que também tem a mesma coisa do Abismo Tropical, num sentido que é um filme, uma espécie de crônica sobre um momento da história do país específico, né? Naquele era a eleição presidencial, né? De 2018. Esse agora é a pandemia no Brasil, né? E esse é uma ficção. E assim, eu estou trabalhando nesse projeto desde março do ano passado, então já tem mais de um ano, né? No roteiro e na produção desse filme. E como ficção, mesmo sendo um filme todo pensado num esquema, primeiro, a temática dele é a própria pandemia, mas a história já foi pensada para ser viável de filmar durante a pandemia, né? Então, ele, vamos dizer assim, sinteticamente, ele é a história de um poeta nordestino, né, de São José do Egito, em Pernambuco, que, viciado em crack para sair do vício da droga, ele vem trabalhar como caseiro num sítio perto de São Paulo. E aí quando a mãe vem visitar ele em São Paulo, nesse sítio, para saber se ele realmente está curado, não sei o quê, porque ele já está querendo voltar de novo para São José, ela morre de Covid nesse sítio, que é um sítio isolado, do lado de uma floresta, longe de tudo. E esse cidadão, chamado Mundo, ele vai passar 7 dias, né, tentando tirar o corpo da mãe para enterrar desse sítio. E aí é um thriller psicológico, um filme de terror, onde a cabeça dele, a perturbação dele, ele se confunde a realidade e a fantasia, né? Mas assim, é um ator. Então, o Covid está só pano de fundo. É pano de fundo, exatamente. Aí tem uma coisa assim. assim. Motores, né, também do filme. Mas ele é muito sobre o drama, eu acho que psicológico, que eu e muita gente que eu conheço estamos passando devido ao isolamento social, a tudo isso, né? A questão de você ter a própria tragédia, né, também diária, né? A tragédia política também, que não é o principal elemento do filme, mas existe lá de pano de fundo. Tanto é que eu fiz questão de não citar em nenhum momento, nem do projeto tem a palavra Bolsonaro, graças a Deus, entendeu? Porque eu faço questão de não pronunciar, não vou falar mais esse nome, desculpa, entendeu? E não ter no meu filme. O Inominável, exatamente. Não ter o Inominável no meu filme, mas existem personagens bolsonaristas, porque tem lá um personagem do radialista que ele ouve, e tem uns personagens, tem uma coisa com o demônio também, é um tempo dominado pelo demônio, e tem vários personagens que são demônios no filme, que são enviados pelo diabo, que é esse radialista, que é um carteiro. Mas o filme inteiro é só esse personagem dentro do sítio, ele embrulha o corpo dessa mãe com vários plásticos e várias coisas para mantê-la se estragando menos e para contaminá-lo o mínimo possível. E tem esse drama psicológico, e ele começa a ver assombrações mesmo. Assim. Então ele passa a ser um filme que pode ser visto de diversas formas, entendeu? Assim, a ideia é um pouco baseado nisso, como um jogo também. Você pode ver o conteúdo social que tem também por baixo, você pode ver um conteúdo político que tem por baixo menor, mas ele é essencialmente um exercício cinematográfico ligado a um gênero, né, cinematográfico, que é o thriller psicológico. E esse filme a gente está trabalhando nele
já tem alguma coisa captada e assim a gente realmente não recorreu a nenhum edital, apesar de que nós estamos começando a ter a possibilidade de recorrer para esses editais da Audio Blanc, se voltarem a ter, eles seriam um edital emergencial que faria parte. O que eu acho assim que ele não é um filme feito para esperar e para ser parte desse sistema que está institucionalizado de editais e de apoio governamental. Então, a gente tem o apoio hoje de coprodução do Canal Brasil, né, que desde o primeiro momento se interessou totalmente pelo projeto, e acha um projeto incrível, abordando a questão da pandemia, dos muitos que eles receberam, eles são o nosso primeiro parceiro. Tem a Gulani Tem também. a transmissão também, né? Porque o Canal Brasil é super Não, que rigoroso garante, nesse sentido. que já garante essa parte aí. Aí, assim, as coisas que já estão aprovadas. A Gulani também está em coprodução, entrou com a parte de finalização, porque eles têm uma finalizadora agora, e tem um interesse também na parte comercial do filme internacional, então eles são coprodutores. Né? Tem um coprodutor alemão, que é a Cinezebra, né, do Peter Ketnatz, que é um ator que trabalhou comigo no Deserto Feliz, fez o Aspirina, né? E ele tem uma produtora agora na Alemanha, está coproduzindo vários filmes, coproduziu um filme com a Sara Silveira, está coproduzindo vários filmes brasileiros com recursos lá da Alemanha. Né? Então ele entrou no filme agora, recentemente, a gente está esperando lá respostas, porque o filme é muito barato, naturalmente dá para perceber, né? Que o filme é todo rodado numa locação só, com um ator só, não sei o quê. Então ele foi feito para também ser muito de baixíssimo orçamento, apesar de que não é a mesma coisa do outro, né? Vai se filmar 2 semanas de filmagem, tem uma semana de preparação, não é um dia de filmagem, né? Tem arte, tem cenografia, tem muitas coisas, né? E a gente tem outros parceiros aí que eu não posso nesse momento ainda divulgar porque não fechou e eu não posso divulgar. E a gente está à caça também, posso dizer aqui, de mais parceiros que se interessem por essa ideia de se somar a um filme que eu vi quando meu mestre, né, um dos meus mestres, é, 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 to, da totalidade, até por um conhecimento muito grande que eu tive, uma proximidade muito grande com ele, de conviver muito com ele, o Rui Guerra. E o Rui Guerra, ele quando lançou o último filme dele em Gramado, né, passou em Gramado, eu vi uma live do festival com ele e ele comentou uma das coisas que eu acho. O Rui é sempre um cineasta muito genial e uma pessoa muito intensa e Eu fui muito. aluna do Rui. Eu Ah, que conheço sorte! bem ele. É, e aí ele disse que nesse último filme dele, né, ele quando recebia as pessoas da equipe que eram sendo contratadas e não sei o que, depois de passar pelo ou antes ou durante ou depois de passar pelo crivo contratual, ele perguntava para todas as pessoas: você tem paixão pelo cinema? Porque se não tiver paixão pelo cinema, eu não quero que faça meu filme não, né? Porque assim não me interessa nesse projeto aqui ninguém que não tenha paixão. Então assim, eu acho que isso para mim é uma atmosfera assim. Eu acho que também tem que ter paixão e também é um filme de resistência, né? Uma resistência vamos dizer, dos profissionais, dos artistas. A gente também uma parte do projeto é cooperativado, né? Os principais profissionais e o elenco principal, né? O João Miguel, que já é o ator que vai fazer o elenco, o ator principal, ele já concordou com isso, a não ser que haja uma reviravolta de recursos, aí os cooperativados passam a receber e aí tem outra composição, né? Mas assim a gente está chegando lá. É muito difícil fazer as coisas nesse momento de crise econômica também, né? Porque o dinheiro desapareceu, né? Então lugares onde eu sei que poderia ter um apoio a esse projeto e poderia ter algum recurso, a gente já teve negativas, não do projeto em si, mas de a pessoa dizer: eu não quero nem ver o projeto que eu posso gostar demais, entendeu? E aí vou ficar muito triste, mas é porque eu não tenho dinheiro. Nesse momento não tenho como entrar em nada. Então a gente está vivendo essa dificuldade por aí, mas eu acho que assim, a ideia é que ele seja um pouco autossustentável pela própria indústria, né? Assim, então a gente está agora, não posso dizer, mas quase fechando com a distribuidora que vai entrar com recurso. A gente tem esse negócio lá com a Alemanha que tem uma extensão para a França, que também deve entrar com recurso e ter lá o mercado de lá. E com essas duas Trabalhar nos coisas festivais de lá também, né? é Isso é importante. isso.
Não, e também quando o filme, se ele for oficialmente um filme Brasil-Alemanha ou Brasil-França, ele não paga imposto lá, como filme estrangeiro. Então ele tem muito mais chance de ser. Ele passa a ser um filme alemão também, ou francês e alemão, né? Então ele passa a ter muito mais possibilidade de comercialização nesse país, né? Sem contar que os festivais, a gente sabe também, preferem muito mais Berlim prefere muito mais as coproduções alemãs, como o Deserto Feliz participou de Berlim, era uma coprodução alemã, né? Como Cannes também as coproduções francesas e por aí vai, né? A gente sabe que os festivais, pelo menos uma parte do festival, apesar de que eles negam veementemente isso, né? Que eles não vão favorecer. O Festival de Cannes nunca vai assumir que favorecerá filmes franceses ou coproduções francesas, né? Diz que o critério é igual para todo mundo, mas a gente sabe que não é e é natural que eles queiram fortalecer, também deixar um pedaço do investimento do festival para esse mercado interno. E assim, eu acho que o caminho desse trabalho que a gente está tentando é isso, assim, os profissionais, os técnicos, os fornecedores, a distribuidora, as produtoras, as televisões, com recursos todos próprios, né? A gente conseguir viabilizar filmes que têm essa condição, né? Que têm essa possibilidade e que possam ser feitos nessa condição exata do momento que a gente está vivendo, que é tudo muito excepcional, né? Mas eu acho que ele também serve de exemplo para muitos jovens assim, que têm dificuldade nos editais, muitas vezes para os cineastas jovens, né? Sejam eles homens, mulheres e, enfim, geograficamente nascidos ou colocados em qualquer lugar, eles vão ter uma dificuldade de startar, né? De ganhar os editais, né? É muito difícil. Assim, desse grupo aí, um tiquinho assim consegue entrar, né? Então, assim, eu acho que se a gente consegue descobrir outros caminhos que não são os editais e a verba governamental para viabilizar projetos mais ousados, vamos dizer, e mais baratos, a gente vai abrir uma possibilidade. Não que não aconteça isso, já acontece. Não estou criando a roda, não. Assim, já existem muitos, inclusive eu estou me enfiando em mestres disso, assim, Cavi Boas é um mestre, né, do filme de baixo orçamento e de produção independente no Brasil. Ele é um dos meus ídolos nesse momento e ele tem uma experiência enorme, né? Nesse campo aí. E tem outros em São Paulo, no Nordeste, no Norte, em outros lugares, produzindo filmes sem apoio governamental também. Mas é muito difícil, né? A gente sabe. Eu sou da geração do crowdfunding, né? Que é aquela galera da internet dando dinheiro para fazer filme. Tem essa também. Ô Paulo, eu estava ouvindo você falar sobre esse filme e estava pensando numa coisa que quando começou lá aquela história daquela conversa que a gente participou, eu comecei a pensar, né, nos seus filmes e tal, aí eu comecei a ver que, não sei se é uma percepção minha, se você não concorda, mas eu comecei a observar neles, principalmente também porque eu comecei a revê-los em pouco tempo, que tem vários temas que você meio que abre, daqui a pouco você pega ele de novo, ou às vezes a escolha estética, mesmo da ficção, um documentário, sei lá, por exemplo, estou ouvindo você falar desse Atmosfera, pensando que você aproveitou muita coisa do seu filme anterior, que é, na minha visão, uma estética ali que você nunca tinha utilizado, um preto e branco, uma coisa mais lenta, uma coisa mais assim, né? Uma entrega mais pessoal, porque é documentário, mas não é aquele documentário como o Foz do Cárcere, né? Que tem uma profundidade ali de personagem. Então, estou ouvindo você e pensando em outros temas também que rolam e queria saber se isso, às vezes, imagino que você se encanta com o projeto, né? Você está ali fazendo, por exemplo, quando eu vejo o rap do Pequeno Príncipe, eu penso, eu imagino, eu tenho certeza que nesse projeto ele ficou alucinado por várias partes para fazer uma série, né? Porque tem muita coisa ali legal que não entra no filme porque você tem que editar e cortar, né? Documentário acontece muito isso, personagens incríveis, né? Você falou aí do cara que fuma crack, que é personagem do Flores do Deserto também era uma personagem ligada ao crack, então aquilo deve ter mexido com você de alguma forma. É. Ontem eu vi um filme aqui, eu estava trabalhando mais, agora com os horários estão mais um pouco trocados, eu geralmente sou mais diurno. Mas, assim,
nessa coisa de roteiro, de projeto. É muito bom quando você trabalha mais à noite ou na madrugada, porque realmente hoje você em casa assim a vida doméstica faz parte do seu trabalho, né? Também assim muito grande, todas as coisas de feiras, compras, lavagens, cozinhar e não sei o quê. Moramos aqui, né? Eu, Bárbara e o filho da gente, Tom. Então tem uma parte do dia, o dia, né? O menino na escola, dentro de casa, não sei o quê, as coisas. Então à noite você consegue realmente ficar mais isolado no sentido de concentrado, né? Nessa e ontem aí eu fico sapeando as coisas da TV às vezes na madruga ou vejo alguma coisa no streaming assim também parte da pesquisa ou do trabalho. E ontem eu vi um filme que eu não tinha visto ainda que eu era louco para ver chamado Banquete Coutinho. É um filme uma longa entrevista com o Eduardo Coutinho que eu conheci o Coutinho, eu tive algumas vezes com ele, mas um ano que eu tive mais intensamente foi quando o Deserto Feliz participou de Gramado, e ele estava também no Festival de Gramado. Eu acho que eu não sei se entre atos, alguma coisa, era o filme de encerramento, ele não estava na competição, era o filme de encerramento, acho que era entre atos. E ele estava lá naquele mesmo hotel, fumando aqueles cigarros um atrás do outro dele, tomando aquele café dele, ele só ficava num lugar, no hotel, não saía desse lugar, que era o único lugar que podia fumar. Então o Coutinho sentava lá numa mesa lá, e aí nem café tinha, ele mandava buscar café não sei aonde, mas ficava lá. E eu sentava com aquele gênio, né? Porque o Coutinho é muito genial, né? Então ele, no Banquete Coutinho, cara, que eu nunca vou conseguir reproduzir o pensamento dele aqui, né? Vou fazer uma interpretação pobre da coisa, mas que tem a ver com isso que a gente está falando, isso que você perguntou, Igor. Mas assim, ele falando assim, pô, quando a pessoa vê sei lá, Edifício Master, por exemplo, né? Acho que talvez ele tenha citado. Aí você vê aqueles personagens, mas cada personagem era um filme, né? Cada um. Aí você tem que tirar o tamanho enorme daquela pessoa para deixar um pedaço daquela pessoa que não é aquela pessoa. Porque é uma concentração tão grande de coisas num pedaço tão pequeno de coisas que nunca é o real. É como ele diz assim, o documentário, ele fala disso, que eu não vou conseguir explicar com a mesma precisão que ele, mas assim, o documentário ele é 1000 vezes mais irreal do que a ficção. Porque o documentário, ele simplesmente ele engana a realidade. E a ficção tenta imitar a realidade, tenta ser a realidade, né? Em geral, né? E na verdade é isso, né? Assim, eu cada vez mais eu não quero distinguir nos meus filmes e nem nos filmes de ninguém essa coisa do gênero documentário e ficção. Acho que não sou só eu, não. É muita gente que está trabalhando, desmontando essas caixinhas aí, sabe? O filme que eu estou terminando agora, terminando porque foi um filme que... Aí tem uma coisa diferente também, Igor, assim, que eu acho que eu posso classificar, né, nos filmes. Existem os filmes que são ideia original de Paulo Caldas, né? Não, né? São originais Paulo Caldas, e tem filmes que já tem filmes que não são originais Paulo Caldas, né? Eles acabam se transformando, eu acho que sempre num filme de Paulo Caldas, né? Mas, por exemplo, mais desses que você citou mesmo, Flores do Cárcere, foi um convite, né? Que me fizeram para adaptar o livro. E aí eu, como era um livro de uma mulher sobre mulheres e que eu venho trabalhando com Bárbara em vários projetos, aí eu, eu imediatamente que eu fui convidado, eu perguntei para a Academia de Filmes e para a Mona Lisa, que tinham me convidado, as duas produtoras, e digo, olha, eu não quero fazer isso só, eu quero fazer isso com a Bárbara, que é uma mulher, porque eu acho que vai ficar muito melhor o filme, inclusive em relação à possibilidade do diálogo que ela pode ter com as mulheres nas entrevistas e tudo mais do que eu, né? Então, tem aí quando você pega dois filmes que foram feitos juntos, né, na mesma época, juntos e ficaram prontos no mesmo ano, que é O Abismo Tropical e O Flores do Cárcere, eles são filmes que, se você passar para uma pessoa que nunca não sabe nada de nada, sem os créditos, e perguntar esse filme foi dirigido para a mesma pessoa, provavelmente as pessoas vão dizer não, não pode. Mas aí, se você for ver, aí como você falou, assim, todos os meus filmes, mesmo os que não são original Paulo Caldas, os que são, eles vão ter alguma coisa em comum, eu acho, que é difícil de é inexplicável a coisa, e vão ter alguma coisa que se refere um ao outro, assim, uma ligação.
entre uns e outros. E, de uma certa forma, eu acho que a coisa que mais tem a ver com isso, eu acho que são encontros que, teoricamente, não deveriam acontecer e acontecem, né? Não, então, assim, eu acho que vem desde o baile perfumado, né? Que é o encontro do Benjamin Abraão com o Lampião, né? Já é um encontro. Aí tem muita presença do estrangeiro também, né? Aí, se você pegar o Rap do Pequeno Príncipe, também um encontro do Elinho com o Garnizé e todos aqueles outros encontros ali provocados pelo negócio também são coisas assim. E assim, esse filme que eu estou terminando agora se chamou O Circo Voltou. É um documentário com uma trupe de circo sobre um personagem importantíssimo, que é o Zé Wilson, da história do circo brasileiro. E é um road movie. Eu peguei o circo dele, saí de São Paulo e a gente foi até Major Isidoro, que é a cidade onde ele nasceu, em Alagoas, para se apresentar lá pela primeira vez, que era o sonho dele. Ele tem 70 anos, tem um circo e era o sonho dele. Agora, ele foi com a trupe e o filme, eu não sei dizer como é um documentário, porque ele não tem, ele é todo feito com a trupe como atores, os circenses como atores. Atores deles mesmos, inclusive. Mas tem coisas que foram inventadas pela gente e por eles também, durante o processo da coisa, sabe? Assim, e que, de uma certa forma, não tem a ver com a coisa dessa, entre aspas, realidade desse documentário que. Então, eu acho que essa pesquisa, esse encontro entre essas coisas, elas continuam, né? Elas continuam, elas perpassam, né, todos os trabalhos que eu fiz, filmes e algumas coisas de série também. Eu acho que tem um ponto um ponto em comum. Eu acho que a coisa, talvez, da linguagem mesmo, assim, cinematográfica, eu acho que aí existe, talvez, uma busca mais de procurar não me repetir, né? Então, assim, aliás, estou deixando de ser um pouco mais dogmático também, porque alguns filmes que eu fiz, eles tinham uma proposta dogmática muito muito exageradas, talvez, assim, que elas são importantes para processos de linguagem e resultados finais, mas que às vezes você também quer em filmes ser menos. Vou dar um exemplo para não ficar um negócio abstrato, né? Assim, por exemplo, No Deserto Feliz é um filme, e como a gente disse, né, eu e o fotógrafo, o finado Paulo Jacinto, já morreu o Feijão, a gente decidiu que o filme não precisava ter tripé, porque o filme seria todo câmera na mão, 100% dele. E por isso, aí também não é uma coisa gratuita. Isso tinha a ver com a mise-en-scène que a gente vinha pensando, com o roteiro, com os planos de sequência. E aí a gente foi trabalhar tudo isso, os ensaios, o roteiro, as locações, para que isso fosse possível de se fazer. Agora, uma coisa de linguagem, um elemento de linguagem muito pesado e exagerado. É uma pesquisa, uma proposta. O Abismo Tropical, eu acho que chega talvez ao ápice, né, disso, assim, porque é o único filme preto e branco que eu fiz. Ele é todo rodado, 100% do filme a 120 quadros, né? Então, assim, ele é todo rodado em slow de câmera. E é uma decisão muito radical, porque é uma decisão antes de filmar, né? Não é uma decisão assim de você botar um slow em tudo, ou em parte, ou filmou um pedaço em slow e o outro não, depois, né, na finalização, na pós-produção, chegar a essa conclusão. Não foi uma proposta de, que veio anterior à filmagem, né? Que norteou a filmagem. Né? Agora, no Atmosfera, por exemplo, eu acho que eu não estou pensando exatamente nada disso assim de linguagem tão radicalmente. Eu acho que a história já tem essa radicalidade, né? Os personagens já têm essa radicalidade. Então, a radicalidade de linguagem ela vai ter também, é um projeto que tem uma proposta também bastante radical, mas ela não tem nada tão dogmático assim, dizer, não vai ser todo assim, todo preto e branco, todo isso. Ele tem uma coisa já muito forte de plano sequência, porque é uma coisa que eu já venho trabalhando há muitos anos e é uma parte da proposta. Mas a gente tem uma coisa que eu não posso revelar ainda, mas que tem a ver com o fantástico, né? Com essa parte que nunca fez parte
de nada, nenhum dos meus filmes anteriores, essa coisa de usar uma coisa do realismo fantástico, do cinema fantástico, dos filmes de terror, dos filmes de thriller psicológico. Né? Meu microfone estava desativado, aí eu demorei para ativar. Pensei muito nisso vendo os teus filmes assim, que conseguia. Eu sinto depois de ter visto todos e estar falando com você agora, que também tem muito a ver com uma paixão sua de se encantar ali, de deixar aflorar aquilo, de aprender com o processo e você fala, né, o plano sequência que eu já trabalho há muitos anos. Então, eu acho muito massa. Eu queria saber também, não para encerrar, mas para não deixar isso passar, agora que você falou assim do Paulo Caldas criador, um filme que fez muito parte da minha cinefilia inicial assim na faculdade e tal, e da minha geração ali na UF, foi o cinema Aspirinas de Urubus, cara. Não sei por A da minha também, foi muito importante. na minha época ali de 18 Foi o anos, ano que eu entrei para a todo faculdade. mundo viu esse filme, assim, todo mundo, porra, que parado e tal. E queria saber como é que foi esse processo, porque você já era parceiro também, você falou aí do Cláudio Assis e tal, mas do Marcelo Gomes, né? Não, o Marcelo Gomes, ele era. Aí tem uma coisa, o Marcelo Gomes e o Hilton. Logo depois que a gente estava naquilo que eu falei da UFPE, né, da Federal, no curso de comunicação, tinha uma outra galera no curso de jornalismo, que era de jornalismo mesmo, da Universidade Católica de Pernambuco, que é a PUC de Pernambuco, que lá chama Unicap, não chama PUC. E o Marcelo Gomes, o Hilton, eram lá desse curso da Unicap. Agora, no Baile Perfumado, o Marcelo Gomes ele era assistente de produção, né? O Cláudio Assis era diretor de produção, né? Hilton era roteirista e assistente de direção, Adelina era continuista, desse povo assim todo. Então, assim, o Marcelo Gomes, inclusive, eu tinha uma produtora nessa época, X Filmes. Era uma produtora que fazia publicidade, mas fazia outras coisas. E o primeiro curta, Olha Aí, Jacaré, não sei o que, alguma coisa dessas, que Marcelo Gomes fez, foi quando ele veio da Inglaterra, foi lá na minha produtora. Ele foi lá pedir uns equipamentos, não sei o quê. Ele era dessa mesma turma que eu estou falando, assim, né? Ele era dos bares, da coisa das festas, da coisa toda. Ele era o Fred Jordão que eu falei, estilo, né, fotógrafo, era desse curso da Católica. Esse curso da Católica, eles fizeram um cineclube Jurando Vingar, que é um precursor do cinema da Fundação, que é onde Kleber trabalhou anos como programador. Né? Então, na Fundação tinha essa coisa do Cineclube Jurando Vingar, que era essa galera da Universidade Católica. Né? Então, a gente já se conhecia, e Marcelo fez o baile. Né? Ele era assistente de produção, ele ficou lá o tempo todo. E quando teve o Aspirina, o processo do Aspirina foi... Ele começou a escrever e ele acho que estava montando um curta com Vânia Debs, né, que montou muito material, muitas coisas da gente, inclusive o baile, outros filmes, muitos filmes meus. E ele perguntou para a Vânia, eu estou tendo dificuldade de escrever meu primeiro longa, e é uma história assim, assada, não sei o quê. Eu queria chamar alguém. Aí ela disse, chame o Paulo Caldas para trabalhar no roteiro com você. E a gente já era amigo mesmo, assim. Ele me chamou. Ele podia ter chamado vários amigos dele, inclusive outros, e ele me chamou. E eu mesmo fui quem dei a primeira ideia a ele, por exemplo, que o tio-avô dele, que era o cara que vendia as aspirinas e fazia as projeções, que é tio-avô dele, a história, né? Do tio-avô dele, era também um outro filme maravilhoso, mas era no interior de Goiás. Era uma coisa que tinha muito a ver com o interior, que era onde ele fazia as vendas com o caminhão, a mesma história, né? E vendia as aspirinas. E era um lugar que ele era um lugar que ele teve em comunidade indígena, mas era muito mais no interior mesmo, as cidadezinhas do interior. E uma coisa que a gente conversou, eu e o Marcelo, antes do Karim entrar, né? Que depois o Karim Ainu entrou no roteiro, né? Que somos nós três. Mas começamos as primeiras versões, fui eu e o Marcelo. E aí a gente conversando, digo, pô, Marcelo, mas aí essa época, esses anos aí da guerra, né?
pré-guerra, né? Que é a mesma época do Baile Perfumado, inclusive, muito próxima às épocas. Eu digo, pô, bicho, esse filme pode ficar tão interessante se passando no sertão, né? Que é um lugar que a gente tem muito mais proximidade e tem toda uma riqueza geográfica e não sei o quê. E aí teve essa coisa de que ele incorporou totalmente isso, né? O filme tem o filme foi transportado para uma outra geografia completamente diferente, que é parte total integrante do filme, né? E é um filme belíssimo, né? Eu acho o filme maravilhoso. Sempre que eu assisto, eu adoro, acho o filme incrível. Eu acho que ele tem uma força e uma poesia. Enfim, e é um filme tão difícil de você imaginar, né? Se você contasse para dar certo, né? Que é um filme histórico, com uma história curiosa, mas também não, né? Não chega a ser nada de extraordinariamente assim, a princípio, né? Ah, o cara vendia aspirina num caminhão, projetava comerciais da aspirina, tudo bem, né? Mas o filme eu acho que tem muita força. E eu acho que foi muito importante para o cinema pernambucano também, porque eu acho que assim, depois do Baile Perfumado, eu acho que ele tem uma dupla assim com o Amarelo Manga, que são os dois filmes seguintes que fazem uma dupla de potência muito grande para a continuação do processo, né, que estava acontecendo, para o processo não ser interrompido, né, e manter assim, vamos dizer, uma, uma força. Mas vocês querem saber alguma coisa específica do Aspirina? Não, não, eu, porque a gente tava falando, você falou assim, a ideia original do Paulo Caldas, e eu comecei a pensar nessa coisa, não que que o Aspirinas Urubus seja uma ideia original sua, mas como a gente está aqui serpenteando vários temas e talvez não dê para a gente trabalhar tudo que a gente pensou, eu falei, cara, eu queria perguntar como é que foi esse processo assim do Aspirinas. Eu também queria falar um pouco depois sobre outra coisa que chama atenção para mim na sua carreira, é que você falou um pouco disso. Chega ali depois, chega ali no deserto, você não é que você para, mas o seu regionalismo ele se transforma, né? Claro que também depois eu estava pensando nisso porque há pouco antes de ver exatamente antes de fazer exatamente a entrevista, há uns dias atrás eu vi de novo o baile. E aí também tem a coisa do estrangeiro muito forte, só que como é cangaço, lampião pra caramba, na primeira cabeça era filme regional, tal, né? Pegava ali. Mas chega uma coisa do estrangeiro, né? Tem no Deserto Feliz essa coisa da Alemanha, depois no Saudade, que é o filme que você trabalhou aqui no Peixinho, e os portugueses adoram. Também tem essa coisa da mistura de você mas sentir falta do lugar que você tá. Você acha que isso é por conta das suas viagens com o seu pai? Ou você também, como os seus colegas que você falou, conseguiu perambular aí no mundo e viver em outros lugares e é um sentimento seu também? Como que é isso? Eu acho que isso é bastante pessoal mesmo. Assim, por exemplo, eu amo viajar. Eu viajo o tempo, a minha vida inteira foi viajando, assim, né? Na época, assim, até adolescente, eu tinha feito 20 mudanças de lugar. Eu nunca estudei 2 anos na mesma escola, entendeu? Assim, seguidos na minha, porque eu me mudava sempre. Então, acho que vem dessa fase da infância, da adolescência, da minha história daí, que marcante nisso. E depois, assim, durante a vida profissional, por festivais e por realizar trabalhos também nos últimos anos fora do Brasil, eu me tornei realmente um viajante. E eu acho que isso está dentro dos meus filmes também. Eu acho que essa questão do estrangeiro, da pessoa que viaja, do viajante, do que vem, do que vai, isso está presente, eu acho que em todos os meus trabalhos, os meus filmes.
E acho que, como você citou, o Saudade, ele é quase uma síntese disso, né? Porque ele trata exatamente de um sentimento que é muito cativo do viajante, né? De quem viaja. E, inclusive, nesse momento, né, que a gente não pode viajar, é uma das coisas que me deixa mais triste, assim, né, nesse momento, é realmente ficar imaginando quando é que de novo eu vou poder ir a Portugal, né? Quando é que de novo eu vou poder ir ao Chile, ao México, enfim, há tantos lugares assim que são tão importantes e assim interessantes e que fazem você crescer, né, como ser humano, né? Você viajar, você conhecer outras pessoas, outras culturas, outros lugares. Eu acho que isso daí é uma coisa que tá já faz parte de mim, né? Assim, eu acho que por isso que de uma certa forma os filmes todos, porque por exemplo mesmo o Atmosfera, né, que eu estou trabalhando agora, nem ele assim que poderia ser um caseiro paulista, né? Daqui que estava no sítio e que a mãe foi visitar e morrer, seria né, nunca seria a mesma história, né? Mas aí eu já vou lá porque eu tenho uma paixão por São José do Egito, né? Que é uma cidade dos poetas, né? No sertão, no Vale do Pajeú, ali, fronteira com a Paraíba, em Pernambuco, que é um lugar encantado, né? Um lugar, uma cidade onde as pessoas se cumprimentam, né? Em qualquer lugar que se encontrem, como poeta, né? Você chega no posto de gasolina, você que não é da cidade, para abastecer o carro, o bombeiro ou a bombeira que for lá lhe atender vai lhe dizer: bom dia, poeta. Você senta no restaurante à noite para comer, né? E o garçom, a garçom chega a vocês: boa noite, poeta. Vai querer comer o quê? Uma cidade onde se dá aula de rima, de não sei o que, nas escolas primárias da prefeitura, né? Então, assim, tem uma tradição poética incrível. Então, assim, eu no Saudade eu filmei lá. Tem alguns personagens do Saudade que são de lá. E Lírio e Cláudio Assis têm uma série documental incrível, né? Que é Ouro Velho, Mundo Novo, né, que passou no Canal Brasil, sobre os poetas lá da região. Que é, então, por exemplo, essa minha paixão pelo poeta fez e também sendo eu um estrangeiro de uma certa forma em São Paulo, eu não queria é, ter um personagem paulista, entendeu? Tem personagens paulistas, mas o principal, o centro da história é o nordestino, como tantos outros que vieram para cá, né? Que por algum motivo, né? E de uma certa forma é um estrangeiro, né? Ele como a mãe morta ali também, né? Aí, por exemplo, o dono do sítio, né? Por uma questão que aí você sabe, assim, não sei qual é, poderia ser dois paulistas, podiam ser de qualquer lugar do Brasil, morando aqui, qualquer coisa, mas não. O dono é alemão do sítio, entendeu? Está fugindo da pandemia lá na Alemanha, casado com uma brasileira. Então, eu não, assim, o nordestino eu sei por quê, tem uma coisa consciente, mas o alemão é quase inconsciente, é para que ele tenha uma coisa para que não seja uma coisa, não sei entender te explicar, Igor, assim, é uma coisa, é a presença do estrangeiro. Para mim é importante essa coisa do mundo, né? Do mundial, né? Das pessoas mundiais que elas se deslocam. E, na verdade, é isso que eu falei antes também, eu acho. Resumidamente, aos encontros, né? Esses encontros de pessoas que não deveriam necessariamente se encontrar, né? E o que esses encontros geram, né? Então, quase todos os meus filmes são sobre isso, né? Então, agora, a Atmosfera é o encontro do cara com a mãe morta, né? Que aí tem toda uma coisa que vai acontecer da relação dele com a mãe, que eu não posso falar como, mas que vai estar no filme também, né? Então, assim, esse é o mais, esse é o encontro mais louco. Ele se encontra com a mãe morta, né? Assim, ele tem encontros e fala coisas. Então, eu acho que isso está sempre muito presente, né? Nos meus filmes todos. E é um campo de interesse muito grande. Como já filmei fora do Brasil algumas vezes e me encanta também, assim, sabe? Quando eu estou filmando fora, todo o desafio que é filmar fora, né? Por diversos motivos culturais, por diversos motivos sociais. Filmei na África, filmei na Ásia, filmei na Europa, filmei
na América do Norte, na América do Sul. Enfim, eu acho que isso também são experiências que fazem você crescer como olhar, como pessoa, como artista. Maria, você quer colocar Olha só, alguma... eu tenho que avisar para vocês que eu tenho um negócio ali, tipo, daqui a uns 20 minutos. Então, Beleza, assim, a gente. Mas eu queria ver se acabava um pouquinho antes, porque eu ainda quero me organizar, porque é uma reunião que eu tenho, eu preciso desligar um beleza. botão para ligar outro. Eu acho que Mas eu tá. toquei em todos os pontos que eu tinha aqui. Tem uma pergunta que eu queria fazer. Ela pode parecer meio boba, mas eu queria saber de você. Dado que a gente está vivendo agora, né, nesse momento, como é que você enxerga que o cinema brasileiro vai estar daqui a uns 10 anos, assim? Você tem Olha, prognóstico otimista ou não? a pergunta é excelente. Eu tenho, assim, daqui a 10 anos eu tenho uma dificuldade um pouco maior de prever. Mas, assim, eu acho que após esse período terrível, trágico, esse pesadelo que a gente está vivendo nesse momento, em todos os sentidos, porque, inclusive, assim, no caso do audiovisual e do cinema, a gente tem duas pandemias, né? A gente tem a pandemia de saúde e a gente tem a pandemia governamental, que outras áreas também estão sendo fortemente atingidas. Não somos os escolhidos únicos, mas somos dos que têm sido um empenho particularmente forte do governo de destruir também. Então, é um momento de trevas, né? Um momento como o momento da peste na Idade Média, é um momento também como da febre da gripe espanhola no princípio do século passado. E eu estava outro dia ouvindo, no ano passado, até uma live do meu amigo Eric Rocha, que eu adoro, e é um cineasta espetacular, um grande artista, e eu estou pegando carona nessa teoria dele, porque eu concordei com a teoria dele, né? E ele fala exatamente um pouco isso, de que depois de períodos como esse, geralmente a arte, uma das primeiras é um dos primeiros elementos, uma das primeiras coisas que faz com que a gente retome a vida, sabe? Retome a esperança, retome o amor, retome a saúde mental, retome os outros trabalhos. Então, a arte sempre foi um elemento fundamental de renascimento depois de períodos de trevas da humanidade. Então, depois da Idade Média, veio exatamente o Renascimento, que é um movimento artístico incrível, né? Aí a gente tem, por exemplo, depois da febre espanhola, a gente tem a Semana de 22, né? Que ano que vem As vai fazer 100 vanguardas. anos. Ano que vem a gente tem o centenário da Semana de 22. Eu acho que a gente tem que comemorar muito a Semana de 22. E eu tenho a impressão que o que vem aí é um renascimento também, um renascimento em todos os sentidos. Eu acho que, inclusive, a gente tem que renascer na forma de filmar, na forma de produzir, na forma de exibir, na forma de ensinar o cinema, entendeu? O audiovisual. E eu acho que as coisas estão aí para serem realmente descobertas, desbravadas, né? Trabalhadas, pensadas, estudadas e feitas e realizadas, né? Então eu sou assim, eu sou no momento, eu sempre fui otimista, né? Eu sou uma pessoa otimista. No momento eu não posso ser otimista, porque a pessoa que é otimista nesse momento que a gente está vivendo é louco, né? Tá precisando ser internado, né? Então não dá para você ser exatamente otimista nesse momento, né? Mas assim, sendo otimista com o futuro, imaginando que a gente tem todas essas possibilidades, vamos falar não só do mundo, mas vamos falar particularmente do Brasil, que é um país de uma cultura, de uma fortíssima, de uma produção artística fortíssima em muitas áreas, de grandes, imensos artistas, né? Hoje mesmo lamentamos mais uma vítima, né? Que é o Nelson Sargento, né? Grande sambista, grande gênio da música brasileira, mais um vítima da Covid, mais uma vítima da Covid. Então, assim, de uma certa forma, cada vez que se vai um Nelson Sargento, a gente vai ficando mais vazio no Brasil, mais
né? Uma coisa assim. Então, eu acho que apesar de todas essas perdas que a gente está tendo, eu acho que a gente também precisa, e sempre vai ser assim, o mundo, né, é feito de renovação, de transformação, de reconstrução, né? Então, a gente tem aí um caminho grande pela frente de reconstrução, de renovação, mas assim, eu vejo com esperança, porque eu vejo hoje a indústria audiovisual brasileira muito forte, ela tem uma consistência muito forte, ela tem uma projeção internacional muito forte e é um dos destaques assim da indústria de comunicação do Brasil, e sempre foi a televisão, é o cinema, são as séries agora. Então, eu acho que a gente vai sair dessa, sabe? Eu acho que a gente vai pular esse abismo aí e vai sair do outro lado. Mas assim, ainda temos, nesse momento, um tempo de sofrimento ainda razoável, né? Ainda grande, eu acho, infelizmente. Sim. Ô Paulo, quando eu falei para alguns amigos e alguns colegas meus e da Maria lá da redação do Cineplayers que ia te entrevistar, surgiram várias perguntas, mas eles vão ficar bem bolados comigo, mas eu vou escolher uma que tem a ver com o final. Quem ficou fora, ficou fora. Não vou falar quem ficou fora para não ter... Mas o Lucas Reis, um colega nosso, quando soube, falou na hora uma coisa para mim que eu não tinha pensado, que eu acho que tem a ver com essa fala final que você começou. Você veio da Paraíba, falou que rodou a Amazônia e foi parar em Pernambuco. Conta pra gente como é que foi isso. Bom, se formou assim. Mas hoje em dia tem uma geração de jovens da Paraíba mesmo que consegue, mesmo no seu próprio estado, produzir. E o Lucas, que é um cinéfilo assim dos mais ratoeiros, ele é apaixonado por essa galera de Pernambuco, citou o Arthur Lins, citou o Ramon Porto e te pediu para comentar um pouco sua relação com essa galera mais jovem e o que você acha desse movimento que consegue, mesmo com as dificuldades que a gente também conversou aqui, sobreviver mesmo num estado ainda menor, né, cinematograficamente falando, do que Pernambuco ou muitos outros, Bahia, enfim. A Paraíba, abrindo um parênteses no negócio, a Paraíba também tem uma tradição cinematográfica grande, né? Tem desde os irmãos Carvalho, né? Tanto o Walter, né? E como como é o diretor do País São Saruê, o irmão do Walter Carvalho, Vladimir, né? Então a gente tem na Paraíba, por exemplo, só aí a gente tem dois nomes, né? O Vladimir Carvalho e o Walter Carvalho, né? Aí tem a coisa do Lindo Arte Noronha, que é considerado quem fez o primeiro filme do cinema novo, né? E enfim, tem uma tradição na Paraíba, né? E mesmo na época do baile, né? Já tinha, na época que a gente começou, tinha alguns cineastas fazendo lá. O que eu acho assim da, da renovação do cinema mais jovem, vamos dizer assim, eu vejo com um enorme carinho, uma enorme esperança e vejo com maior atenção, assim, com maior interesse, porque é o que vai me renovar também, né? É o que vai me trazer ideias e energia para meus próprios filmes, eu acho. Porque não adianta você ficar pregado no tempo, ou no passado, ou numa coisa assim. Eu acho que cada tempo você tem que existia uma coisa assim durante um período lá do Mangue Beat, tinha um cineasta pernambucano que já faleceu, muito importante da época do cinema Super 8, e um teórico e um roteirista também, né, de vários filmes, e diretor também de Super 8, o Amin Stepple, né, que era uma figura intelectual muito incrível, e ele criou o termo que acabou virando um filme de lírio, né, que era o paralelo do Mangue Beat no cinema, que era o árido movie, né? Então ele falava de uma coisa de você reconstituir o passado, né? Tem a ver com com a música de Chico também, né? Cadê as notas que estavam aqui, né? Aquela coisa, né? Vamos rever o passado e dar outra conotação, né? Dar uma renovação. Então é óbvio que, por exemplo, eu acho que isso é bem claro no Baile Perfumado, que ele cita como um dos filmes do área do movimento, né?
Ele cita-se, por exemplo, o Baile Perfumado, se fosse feito 50 anos antes ou 50 anos depois, seria muito diferente. Quer dizer, a época que você vive, ela influencia totalmente na leitura e na maneira de fazer o filme daquela época que foi passada, né? Que foi um filme de época, né? Antigo. Né? Então, há uma atualização, né? Uma atualização do passado. E eu acho que assim, essa nova geração, acho que no Brasil inteiro, viu? Assim, que eu acompanho, com a maior atenção, porque tem obras incríveis. Eu acho que a gente tá tendo uma continuidade nesse momento, né, prejudicada pelo momento, né, que ainda que algumas pessoas não resistam a essa violência que esse momento provoca, né, mas a gente está tendo uma coisa que eu acho que nunca houve na história do cinema brasileiro, que foi muito cíclica, né? Foram sempre ciclos, né? Aí o cinema novo, aí o cinema marginal, aí lá naquela época do passado o ciclo do Recife, o ciclo de Cataguases, né? A história do cinema brasileiro é uma história de ciclos, né? E eu acho que pela primeira vez a gente não está tendo essa interrupção, né? Você não está tendo em Pernambuco, não está tendo no Nordeste, desde o Baile Perfumado, que já faz 25 anos, quase, né? Agora, daqui a pouco faz 25 anos, ou seja, mais de 20 anos, e a gente mantém e está aumentando a produção. E eu acho que essa galera, que muitas vezes já é formada em escolas de cinema, já é uma outra geração de coisas. Hoje tem uma oferta de ver filmes que é impossível, né? Até de conseguir ver, né? A oferta que existe, né? Nem você querendo passar o dia e a noite vendo, você consegue acompanhar. Eu me inspiro muito e torço para que eles resistam a esse momento, entendeu? E que esse momento também não afete novas gerações de virem também, sabe? Porque às vezes uma crise muito grande, um momento de paralisação muito grande da produção, quando volta, às vezes uma geração acaba sendo afetada de forma, como é que eu diria, definitiva, né? E não consiga voltar mais. Eu sei de muitas pessoas da época dessa coisa da Embrafilme, depois daquilo que eu falei da Carta de Olinda, muita gente do curta que hoje estaria fazendo longa como a gente fez e que quando acabou a Embrafilme foi fazer outras coisas, foi trabalhar nas empresas do pai, da mãe, da família, foi fazer outro curso, foi fazer outra profissão. Ou seja, vários e várias cineastas, mulheres e homens que eu conheci naquela época que eu fazia os curtas, ali nos anos 80, deixaram, né? No começo dos anos 90 por causa da coisa do Collor. Então eu temo um pouco nesse momento que algumas desses talentos incríveis, dessas pessoas incríveis, mais jovens, não consigam passar pular esse abismo, né, que a gente está agora. Mas eu acredito que a maior parte, sim, vai conseguir, porque tem essa paixão pelo cinema, tem essa necessidade de continuar. E está buscando, como você perguntou, Igor, está buscando maneiras diferentes de fazer também, e modelos diferentes. Então, eu acho que agora é isso, está explodindo também o audiovisual. Nunca se viu tanto audiovisual no mundo como hoje, né? Então a gente não pode dizer que a gente está em crise, né? Exatamente, né? Porque inclusive a pandemia levou a se ver muito mais audiovisual do que antes da pandemia, né? A gente só tem uma perda de audiência nas salas de cinema. É o único lugar que realmente houve uma diminuição catastrófica mundial. Mas fora isso, né, até o fato de você estar fazendo audiovisual, isso aqui que nós estamos fazendo é audiovisual. Então, assim, a possibilidade de fazer audiovisual é muito maior, né, em todos os campos, né? Então, eu tenho na verdade, não em relação ao presente, mas ao futuro, eu tenho uma visão otimista de que essa galera vai ter, como tem feito, né? Vai continuar fazendo filmes incríveis, eu acho, assim, os que eu consigo acompanhar e quando eu consigo ver curtas também, que eu gosto muito, nesses muitos festivais agora que estão sendo disponibilizados, porra, eu acho incrível, eu acho que a gente tem um, um futuro, assim, na hora que voltar, né? Até um presente, a gente vai ter um futuro maravilhoso, assim, e essas novas gerações, as coisas, a questão do cinema feito por mulheres, né, eu acho que está fortíssimo, né, o cinema feito por negros, por mulheres negras, né, então acho que o estabelecimento de cotas nos editais é fundamental para que isso possa ser, essas pessoas possam filmar, né, gente, senão não filma, senão só os branquinhos de classe média, não sei o que, vão filmar para sempre. E a gente nunca vai ter esses olhares. Então, eu acho que esses olhares todos
eles só contribuem para o meu olhar, para o nosso olhar, para o olhar de todo mundo e para a conquista também dos espectadores, né? Que é fundamental, né? Se você fica com um olhar né, monocromático, fechado assim, né? Você também vai perdendo público, você vai perdendo a possibilidade das pessoas se encantarem com esses filmes. Então, quanto mais diversos somos, mais diverso é o público, né? Então, acho que a gente vai viver um momento aí, vamos esperar um pouquinho, mas a gente vai viver um momento muito bonito, muito gratificante e vai ter muito filme para ver, muito filme bom. Tomara, tomara. Bom, por mim, acho que a gente pode ir encerrando. Queria te agradecer demais, Paulo, pela conversa. Foi uma viagem aí no intertempo do Pernambuco. Foi muito legal mesmo, gostei bastante. E é isso, assim. Quer acrescentar mais alguma coisa, Maria? Não, cara, eu quero agradecer e quero elogiar a conversa também, assim. Gostei muito e eu acho que ela foi por pontos que talvez eu não, assim, não tenha falado nunca muito, ou poucos lugares eu falei, sabe assim. Então, eu acho bastante inédito o material e eu acho que é isso, é uma coisa voltando à minha step, a atualização, né? Vamos atualizar a história. De uma certa forma, a gente está falando disso hoje, é diferente do que eu falei sobre tudo isso, né, em outros momentos antes. Acho que foi massa, bem interessante, gostei muito. Quando vocês forem colocar em alguma coisa, me dê que eu dou uma força também na divulgação, né, Beleza, beleza. A gente da vai. coisa aí. Obrigada. Foi um prazer. Eu só queria agradecer também. Foi muito, muito legal. Foi um prazer te conhecer Massa. ao Espero que a vivo. gente possa se encontrar presencialmente, né, no futuro e, assim, e principalmente a gente sentar numa sala de cinema para ver um filme, né? Depois Ai, que sair para tomar delícia. uma cerveja, Cerveja. mas né, fazer isso daí que era tão bom de fazer, né? Ou É, coisa boa de fazer. Mas É vai melhor. voltar também. vai voltar, vai Vai Gente, voltar. sim. obrigado, hein? Tá bom, Obrigado. Obrigado a Paulo. você, Paulo. Tchau, Obrigadão. tchau. Falou, prazer. Tchau. Obrigado. Tchau. Deixa eu terminar de gravar.